Dando continuidade ao nosso curso de diabetes mellitus na atenção primária, vamos aqui entrar nos capítulos das intervenções propriamente ditas. No capítulo 5, vamos começar sobre o manejo não farmacológico. A primeira parte desse capítulo, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai se debruçar sobre os fatores de risco. Eu considero este capítulo aqui o mais importante do nosso curso de diabetes mellitus na atenção primária. Por quê? Porque o manejo não farmacológico, o combate aos fatores de risco modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis, é uma meta do SUS. E é neste manejo aqui que nós, como atenção primária, somos mais do que protagonistas. Porque nós temos um maior acesso, uma maior disponibilidade de tecnologias para esta abordagem não farmacológica. Nós temos equipamentos urbanos, ou seja, praças, associação de moradores, academias a céu aberto, praia, enfim, diversas coisas que a gente pode utilizar e que estão localizadas na nossa área. E aí a territorialização é muito importante. Nós temos tecnologias de baixo custo e também muito importantes, que é a abordagem de grupos, o vínculo entre a equipe e a comunidade. Nós temos também a possibilidade de fazer dramatizações, capacitações em escolas, acessar os pais através das crianças com essas capacitações nas escolas, ou a gente já começar a abordar sobre essas doenças e fazer educação em saúde nos adolescentes. Isso é muito importante, isso é coisa que os outros níveis de atenção eles não têm acesso. A grande mensagem que eu quero passar para vocês aqui neste capítulo de manejo não farmacológico, eu quero que vocês passem para o paciente quão bom negócio é a gente fazer essa intervenção, essas mudanças de estilo de vida. É fazer o paciente entender que ele, ao mesmo tempo que combate o diabetes, ele está combatendo hipertensão, ele está se prevenindo contra cânceres, ele está se prevenindo contra doenças pulmonares, contra dorsalgia, contra cefaleias, contra as insuficiências venosas, as varizes, as dores de varizes, contra a insônia. Então, as grandes causas de procura de consulta médica na atenção primária, de uma maneira geral, elas podem ser combatidas, prevenidas com as mesmas intervenções, intervenções baratas, intervenções que mudam a vida do paciente, a percepção dele em relação a si mesmo. É uma abordagem que não cabe somente a você médico. É importante que toda a equipe, ainda o núcleo de apoio, esteja envolvido, engajado, que esteja seguro em como fazer essa abordagem não farmacológica. Esta é a grande importância. É por isso que esse grupo de doenças é tão importante, porque é um grupo de doenças onerosas para o sistema de saúde. Como eu falei anteriormente, mais de 75% de tudo que é gasto em saúde vem só para as doenças crônicas não transmissíveis, e elas são vulneráveis a abordagens de baixo custo, como essas orientações, mudanças de estilo de vida. É importante lembrar também que quando nós vamos fazer essa abordagem do manejo dos comportamentos do indivíduo, nós temos que envolver o núcleo familiar do paciente, tá certo? Na atenção primária, nós temos muito menos opções farmacológicas disponíveis na farmácia da nossa unidade do que nós temos de tecnologias e estratégias de educação, promoção e prevenção em saúde. O nosso foco na atenção primária precisa ser na adesão. Lembrem que eu falei que quase 85% dos pacientes diabéticos eles têm uma adesão ao tratamento farmacológico. Apesar disso, mais do que 75% dos pacientes não estão na meta de hemoglobina glicada. Portanto, o nosso arsenal de medicamentos, ele sozinho não dá conta, porque a adesão às medidas não farmacológicas, quando a gente junta a adesão completa ao tratamento, portanto, farmacológico e não farmacológico, nossa adesão do paciente cai para 1%. Isso é um número muito gritante, esse é um número que a gente tem que todo dia botar a mão na cabeça e falar assim, como é que eu posso subir de 1% a cada 100 pacientes, 1? Se você tem 300 pacientes diabéticos hipertensos na tua área, 3 vão melhorar, 3 vão aderir. Isso é muito chamativo, isso tem que nos inquietar como médicos na atenção primária. É importante sempre reforçar e oferecer uma abordagem não farmacológica mais agressiva antes da gente escalonar a prescrição. Quanto mais complicada, com mais itens é a nossa prescrição,
maior a chance de interação farmacológica, maior a chance do paciente não conseguir encontrar todos os medicamentos ao mesmo tempo na farmácia, ou se ele tiver que buscar em algum outro lugar, ele não conseguir buscar. Então, quanto mais simples for nossa prescrição farmacológica, maior a chance do paciente aderir. Muitas vezes é muito válido um retorno precoce só para fortalecer as metas. Só volte aqui daqui a 2 semanas, a gente vai fazer um encaixezinho só para você me ver, só para ver como é que você está. Ou volte daqui a 1, 2 meses, vamos aqui estabelecer metas de perda de peso, para o paciente se sentir acolhido, para o paciente se sentir cuidado, tá certo? Isso é muito importante. Isso muda o manejo clínico do paciente. Lembrar que a grande maioria dos nossos pacientes, se a gente prescreve uma medicação que não está disponível na farmácia da atenção primária, a chance do paciente não aderir, ou não comprar, ou não adquirir, ou não ir nem buscar, nem que seja de graça, a chance disso não acontecer, de dar errado, é muito maior. Em pacientes diabéticos, as mudanças de estilo de vida, assim como o objetivo principal e inicial, uma perda poderá sustentada de maior ou igual a 7% do peso total. Então, diga um número concreto para o paciente. E o paciente ele vai estar mais suscetível a te escutar, ele vai estar mais sensibilizado em 4 momentos durante o acompanhamento. E valorize esses momentos, identifique esses momentos, porque são os momentos mais propícios do paciente simplesmente poder finalmente fazer aquela guinada, aquela motivação que estava faltando no paciente, ou seja, no pré-diabetes, a gente puder abordar falando assim, você quer evitar ter que tomar remédios? Ninguém gosta de tomar remédios, ninguém quer ficar tomando remédio por resto da vida. Os pacientes têm muito medo de viciar em remédio, ter que tomar remédio por resto da vida, ou ficar dependente. Isso é um medo muito real, muito palpável no dia a dia. Pergunte para o seu paciente quais são os medos dele em relação à doença. Com certeza ele vai falar que dentre eles a necessidade de tomar remédio ou de tomar insulina. Então, o diagnóstico é um momento oportuno para você abordar esse paciente, falar, vamos lá, vamos estabelecer aqui, vamos mudar essa história, né? Anualmente, vamos aproveitar ali naquele finalzinho de ano, vamos fazer aquele contexto. E aí, como é que você quer começar o próximo ano? Vamos começar o próximo ano de uma maneira diferente, com a mentalidade diferente, né? Vamos pular aquelas 7 dias, mas também vamos pular corda, né? Isso é muito importante, que aproveite esse momento. Quando surgem as complicações, quando aparecem aquelas alterações laboratoriais mais marcantes, o paciente começa a ter microalbuminúria, explique para ele o que é essa alteração nesse exame, o que significa no longo prazo se o paciente não fizer nada, para que o paciente entenda, para que o paciente se motive, fala, não, doutor, não quero isso para mim, vamos aqui mudar, o que é que eu posso fazer? Então, aproveite essa oportunidade. E também, quando a gente for fazer a mudança de tratamento, quando a gente está tomando, quando a gente já fez o uso da metformina e do nosso sulfonilureia e não tem outra medicação disponível oral na farmácia, e a gente vai falar que, olha, seu fulaninho, ou a gente vai ter que comprar uma medicação, porque aqui não tem mais na farmácia que eu possa fazer por você, ou a gente vai ter que ir para a insulina. Você quer evitar gastar dinheiro? Vamos aqui, vamos combinar de você voltar aqui daqui a um mês, eu quero essa mudança de vida, botar para valer agora essa diminuição, conversar com o nutricionista, ou obedecer, ou seguir as orientações da nutricionista finalmente, vamos cortar o cuscuz dessa vez, eu sei que você gosta de cuscuz, então são os momentos propícios, identifique esses momentos, valorize esses momentos, porque às vezes você vai ver aquele paciente 1, 2 vezes por ano e ele vai estar nesse momento, não perca essa oportunidade, é muito, 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 muito importante, tá certo? As diretrizes de diabetes, elas foram além do que as diretrizes de hipertensão, e elas já falaram o que as diretrizes americanas e europeias já falam, que a abordagem não farmacológica ela precisa ser uma abordagem comportamental, baseada, alicerçada na entrevista motivacional. Sim, a mesma abordagem que já é feita naquele paciente que é tabagista, naquele paciente que tem um problema de uso de álcool. Esta mesma abordagem que dá certo no paciente tabagismo, no paciente tabagista, no paciente fumante, de novo, nós estamos falando de um grupo de doenças crônicas não transmissíveis, em que a abordagem precisa ser integral, que a gente precisa entender aquele paciente como um todo. Então, sim, faz efeito a tua postura, a maneira como tu fala, você identificar o estágio motivacional do paciente, fazer uma consulta permeada de uma entrevista motivacional, abordando a motivação do paciente, tá certo? Identifique o estágio motivacional do paciente,
Porque quando você identifica, leva em consideração que aquela entrevista, aquela tua consulta de um paciente hipertenso, diabético, é uma entrevista motivacional, você vai detectar no discurso do paciente em qual estágio motivacional ele está, você vai saber como falar, como você vai intervir para que aquele paciente consiga dar seguimento nos seus estágios motivacionais, tá certo? Isso é muito importante. Existem, na nossa abordagem não farmacológica, aqueles fatores de risco que são modificáveis: a alimentação, o tabagismo, o excesso de peso, as lipidemias, as hiperglicemias. Existem aqueles fatores de risco que são relativamente modificáveis: a apneia do sono, o estresse, vulnerabilidades socioeconômicas, a baixa escolaridade, a doença renal crônica. Existem aqueles fatores de risco não modificáveis, que é a história familiar, o sexo masculino e a idade, né? Quando a gente vai fazer a orientação dietética, de novo, a nossa abordagem ela precisa ser palpável, entendível. A gente tem que falar no vocabulário do paciente, usando palavras que o paciente entenda, metáforas que o paciente consiga entender, visualizar, entender o que você está falando no dia a dia. Então, quando você for citar exemplos, não, todo mundo sabe que você vai chegar no paciente, você tem que comer melhor, coma frutas, né? Isso é muito vago, isso aí você tem que, vamos aqui, vamos sentar, o que é que tem na tua realidade? Tem alguma feirinha perto da tua casa? Vende alguma, você gosta de alguma fruta? Come alguma verdura? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Sente com o paciente, ofereça propostas. Comece por pouco, não comece dando grandes passos, comece por poucos, pequenas mudanças, para tirar o paciente da inércia. Então, estimule o frango, o peixe, cereais integrais, mas não faz de uma maneira geral. Se possível, faça uma lista, tenha uma listinha, compartilhe essa lista com o paciente, levando em consideração também aquilo que é mais fácil ele encontrar na feirinha local. Isso é muito importante, isso aí vai fazer o paciente vai ver que você está de fato engajado, é motivado a ajudar ele, você quer ajudar ele, você está sentando, você está dando atenção a ele, então ele vai valorizar isso também. Estimular café, chá verde, chá preto em quantidades moderadas, amargo, tá certo? Não adianta a pessoa tomar café 5 vezes ao dia achando que isso vai melhorar o comportamento pressórico e glicêmico dele, ele botar um monte de açúcar no café, né? Aquele paciente chocolatra, fala assim, olha que a gente não usa dieta, né? Mas às vezes o paciente é mais fácil da gente ele entender o que a gente está querendo falar, quando a gente tenta sempre se prender a usar os termos corretos, às vezes os termos corretos são palavras longas, palavras que não estão no vocabulário diário do nosso paciente. Não é que ele seja burro, não é isso, é porque a mensagem precisa ser clara, a mensagem precisa ser na língua do paciente. Então, às vezes, você fala de dieta, olha que dieta boa, uma dieta que o médico deixou você comer chocolate. Portanto, que você come chocolate amargo, eu sei que é um pouquinho mais caro, mas olha aqui, é lá e cá, eu deixo você comer o chocolate, mas o chocolate tem que ser amargo, para você entender, o paciente entender que é uma parceria que está sendo feita, entendeu? Que você cede um pouco, mas ele também tem que ceder um pouco, não é unidirecional, entendeu? Estimular a área no dia a dia, que é barato e que é acessível, e que dá um temperinho, um gostinho bom. Eu adoro alho. Diminuir carne vermelha, explicar o que é carne vermelha para o paciente, para o paciente não achar que é alguma carne de bicho vermelho, não é isso, entendeu? Em relação ao álcool, já se preconiza que, na verdade, o melhor é a total parada do consumo, tá certo? Mas que, para a gente também não ser muito xiita, né? Muito irrealista, as doses, está aqui preconizadas, as doses de álcool durante o dia, tá certo? Durante a semana, reforçar para o paciente isso, não extrapolar além disso, dizer para ele, tá certo? Qual é a medida. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. O meu padrasto, ele foi orientado a beber somente uma xícara de vinho por dia. E ele fez o que a gente brinca, mas que ele fez mesmo, meu padrasto, certo? Ele comprou uma xícara enorme, com uma caneca enorme para ele. Não, o doutor liberou tomar uma, então vou fazer valer a pena. Então os pacientes fazem isso mesmo, as pessoas quando elas não querem enfrentar, quando você não dá uma ideia real, concreta do problema, elas vão encontrar meios para
te enganar e para se enganar, entendeu? Meio que não se enganando, mas entenda isso sempre, mostre que você se importa, né? Em relação ao sódio, dá uma ideia do paciente, o que é a quantidade de sal que ele come no dia, se possível visualmente, mostre o sal que ele está comendo, ou peça ajuda para o nutricionista, ou assumir a nutricionista do NASF para fazer essa palestra de educação em saúde, para que seja visível. As nutricionistas adoram esse tipo de abordagem, é interessante. Bebidas com açúcar como um todo, então nós estamos falando de refrigerantes, mas também refrescos que têm açúcar, né? Porque existem marcas que tentam usar o nome água, no nome da marca, de maneira que o paciente queira entender que não é refrigerante, é refrigerante. Do mesmo jeito que tem paciente que fala, não tô, mas não pode cerveja nem se eu comprar da mais cara, da boa, não, é cerveja do mesmo jeito. Às vezes o paciente não quer entender, não quer entender mesmo. O doutor pediu para eu dar uma maneirada, ele falou que eu tenho que melhorar o jeito como eu bebo, eu vou deixar de comprar uma cerveja mais barata, porque as pessoas, e isso é verdade, pessoal, parem para escutar os seus pacientes, as pessoas mais simples, de uma menor escolaridade, de um nível socioeconômico de maiores fragilidades, elas acham, acreditam que aquele mesmo produto, só dela gastar mais caro, ele faz menos mal. Isto é verdade, eu escutei de um paciente meu. Então, assim, vamos escutar quais são os mitos, o que é que os pacientes acreditam, como você pode fazer a pessoa entender o que você quer falar para ela, tá certo? Em relação ao tabagismo, uma curiosidade que ele não diminui a PA, certo? A sensação de tabagismo, mas evidentemente o tabagismo ele tem um impacto direto nas doenças cardiovasculares, certo? E aquele paciente que é tabagista, ele adere muito menos às outras abordagens não farmacológicas, ele tem menos fôlego para fazer exercício físico, ele vai sentir menos gosto da comida. Então, tudo isso é importante para o paciente tabagista, né? Isso você tem que levar isso em consideração. Em relação à perda de peso, existe um estabelecimento daquele paciente que tem nível pressórico elevado, limítrofe, a perda de peso. Olha como isso é importante, ó, 20 a 30% de diminuição de PA para cada 5% de perda ponderal naquele paciente que se preocupa com a questão da pressão também. Então, isso é muito importante, ó, a moderação do consumo do álcool, a restrição do consumo de sódio, bote em papel, de maneira, olha a sua pressão aqui hoje, deu 15 por 10. Se você perder tanto de peso, é esperado que a sua pressão vá para tanto. Olha aqui, a sua pressão diminuiu, sem que você precise botar um remédio na boca. Mostre o paciente, escreva para ele enxergar, para ele visualizar o que você quer dizer e visualizar como é importante. E quando a gente for falar em bebida, olha aqui, ó, a dose, explique o que é uma dose, dê exemplo do que é uma dose, tá certo? Em relação à cerveja, em relação a vinho, em relação a destilado. O que é uma dose, quanto é muito, quanto é pouco, para quanto baixar. Não adianta só fazer, diminua o álcool, né? Às vezes ele vai tomar a mesma quantidade, mas vai diminuir o tamanho do copo. Parece brincadeira, mas isso são relatos que eu escutei do meu paciente. Estou falando para você uma coisa que eu vivi com meu padrasto, que é falecido. Em relação às recomendações de ingestão, de alimentação, excesso de peso, está aqui para você passar uma ideia melhor para o paciente, como é que é para ser preconizada a presença de carboidratos, sacarose, frutose, fibra alimentar, gordura total e proteínas, certo? E que o micronutrientes, às vezes o paciente diabético quer tomar aquela vitamina, quer que você passe aquela vitamina para ele, veja que aqui, ó, não é necessário. Aqui também em relação a adoçantes que são presentes no mercado, tá certo? Quais que contêm sódio, quais que não contêm, se o adoçante é calórico ou não calórico, se existe um limite para o uso daquele adoçante no decorrer do dia ou não. Para você deixar também bem claro para o paciente, não, tomo adoçante, eu boto adoçante na comida, o paciente vira metade de um tubo de adoçante no café só para ter o mesmo docinho. E não é para ser assim, né? Mas vale a pena você falar para o paciente para simplesmente cortar, né, o adoçante. Em relação aos exercícios físicos, a mesma coisa. Isso eu reforço, estou falando desde o começo. Este aqui é o capítulo mais importante nessa aula, certo? Seja claro em relação ao paciente. Olha como é que é o comportamento médio de um paciente adulto nos Estados Unidos. Isso aqui precisa ser mudado. A gente não tem esses dados aqui no Brasil, infelizmente, tá certo? Então,
Diga para ele o que é a caminhada, o que é exercício físico, quanto que você quer dele, por quanto tempo você espera, o que é que a gente considera exercício físico moderado, o que é que a gente considera exercício físico intenso, quantas vezes, quantos minutos ele tem que fazer, por dia, por semana, que o paciente tem que suar, tem que ficar cansado, tá certo? Ó, que o paciente tem que ele tem que conseguir conversar sem ficar ofegante, isso aqui é o moderado, tá certo? Que aquele intenso, aquele paciente que não consegue nem falar depois de fazer exercício físico. Aqui as pessoas, eu estou pedindo para fazer caminhada. Às vezes as pessoas fazem a mesma quantidade de caminhada todos os dias, achando que está fazendo exercício físico. A gente precisa que a pessoa faça exercício físico em atividade moderada. Então você tem que explicar, olha, tem que suar. Faça aquela comparação, aquela brincadeira meio esdrúxula. Se só caminhada, ou você caminhar a mesma quantidade de tempo a todos os dias, fosse funcionar, não existiria carteiro gordo. Então, assim, faça a pessoa enxergar, entender, use um vocabulário mais palpável para a pessoa, para ela entender a importância, dê exemplo. Eu faço durante os meus atendimentos, eu me levanto da minha cadeira e eu mostro exemplos de exercícios físicos que a pessoa pode fazer no dia a dia. Doutor, não posso sair de casa por causa da violência, porque não tem uma praça. Não tem problema, vamos fazer em casa. Faça em casa, tiro 5 minutos do seu dia. Mas, Breno, 5 minutos é o suficiente? Lógico que não, mas a gente tem que tirar o paciente da inércia. Quando ele começa no pouco, é de pouquinho em pouquinho. Você não se iluda de que ele vai, de um dia para a noite, sair de não estar fazendo nada, para todo dia sair caminhando 1 hora, ele pode até se lesionar. Então, assim, comece do pouco, estimule o paciente a se alongar, para diminuir as dores musculares mecânicas diárias, para ele se sentir bem, perceber que essas pequenas mudanças no dia a dia fazem diferença em como ele se sente. Então, isso é muito importante, tá certo? Resumindo aqui, quais são os impactos na diminuição da pressão, de tudo isso que eu falei para você, porque a abordagem do paciente com pressão alta e diabético, isso aqui é incomum, tá certo? Incomum. Então, o resumo de tudo, de tudo, de tudo, adesão. Faça o paciente aderir ao tratamento e entenda que tratamento não é só o farmacológico. Quando a gente fala em tratamento, é o tratamento por completo. É a abordagem farmacológica, mas também a abordagem não farmacológica. A nossa deficiência com a atenção primária está muito mais na abordagem não farmacológica. De novo, quase 85% dos pacientes têm uma boa adesão farmacológica. Mas quando a gente junta isso, condiciona isso à abordagem não farmacológica, isso cai para 1%. A gente tem que todo dia botar a mão na cabeça e falar assim, o que é que eu posso fazer para melhorar a adesão não farmacológica? Este é o grande nó, o grande filtro, o grande entrave para que a gente consiga ter um manejo mais adequado do nosso paciente diabético a nível de atenção primária. Na segunda parte do manejo não farmacológico, eu vou falar de fitoterapia, para a gente valorizar a cultura popular, o conhecimento popular na nossa elaboração do nosso plano de cuidados. As diretrizes brasileiras, elas reservam um capítulo para falar sobre fitoterapia, ok? Eu não encontrei um capítulo equivalente nas diretrizes americanas ou europeias, ok? Mas as diretrizes brasileiras, elas citam 4 plantas diferentes que costumam estar associadas na cultura popular, no conhecimento popular, e que às vezes o paciente vai perguntar para você, doutor, chá de não sei o que funciona? Se eu fizer uma inalação de não sei o que funciona? Para você saber, entendeu? De uma maneira geral, as diretrizes de 2019 da Sociedade Brasileira de Diabetes falam que, apesar do conhecimento popular, ainda não existem evidências, mesmo que fracas, em estudos em modelo animal. Existem evidências em modelo in vitro, tá certo? E existem alguns estudos que eles não conseguem ter o resultado reproduzido, mas que eles falam que algumas dessas terapias de fitoterapia, eles conseguem ter alguma melhora no perfil glicêmico no paciente pré-diabético. Mas é lógico que você simplesmente não vai desencorajar aquele paciente, principalmente se o seu perfil social, cultural, as raízes culturais da tua população que você atende na tua unidade de saúde tiver raízes culturais muito fortes. Acolha, junte o conhecimento que a pessoa traz com o conhecimento que você traz,
Porque quando você constrói um plano de cuidados valorizando a maneira como a pessoa pensa em abordar o problema, a chance dela aderir é melhor. Então, vamos aqui juntar o teu chazinho com a minha metformina. Vamos tomar cuidado para não colocar açúcar nesse chá. Valorize, tá certo? Valorize isso. Desta maneira, nós concluímos o capítulo 5, que, na minha opinião, é o mais importante desta aula, da abordagem não farmacológica do paciente diabético na atenção primária. Obrigado.